Bom dia, Felipe. Na sua palestra na Federação ontem, o senhor deixou algumas questões assim, todos nós que estávamos lá, curiosos, nos instigou a pensar algumas questões que não estão no dia a dia do pensamento político brasileiro. Primeiro lugar, que história é essa que a democracia, o Brasil vive uma democracia instável? Por que o senhor acredita nisso? Não, eu acredito, isso daí é um fato, né? Aliás, a maioria das nações no mundo vivem em democracias instáveis. Democracia estável é um patamar de excelência democrática que poucas nações alcançam. Eu ontem mencionei que nos últimos 50 anos, ou melhor, 50 anos atrás, havia em torno de 15 democracias estáveis, sólidas, em funcionamento no mundo. E que, passados 50 anos, há apenas 20. E, por outro lado, há 170 outras nações hoje no mundo que vivem sistemas políticos, por vezes chamados de democracia, mas que nós temos caracterizados de outra maneira, porque são democracias que não têm estabilidade, que estão sujeitas a várias alterações abruptas e radicais na sua ordem jurídica, e que não permite, não tem continuidade suficiente para estabelecer o que a gente chama de uma democracia estável, que é uma democracia que consegue realizar os 4 grandes desafios políticos e institucionais, que são a alta legitimidade, a alta eficiência governamental, a autenticidade democrática e a persistência de padrão, quer dizer, a continuidade no tempo sem mudanças abruptas e radicais. E nesse contexto aí, o Brasil está dentre as democracias instáveis no mundo, o que não é surpresa, porque, como eu te disse, há em torno de 170 nações que estão, não necessariamente todas em democracias, mas que vivem a estabilidade como uma realidade política cotidiana. Que são nações que estão sujeitas a um populismo autoritário, ou a formas de ditadura convencional, ou a instabilidade crônica, isto é, toda hora faz mudanças nas regras, mas continua convivendo com a instabilidade, ou, que é o pior, o mais preocupante, a sua passagem para uma sociedade de tipo totalitário. Isso, basicamente, o argumento em que eu insisto de que o que é de mais importante para analisar no conceito de democracia é o grau de estabilidade que ela possui. Nós erramos, portanto... Essas nações, há em torno hoje no mundo de 20 democracias estáveis, são nações que têm uma continuidade na sua ordem jurídica política e, em alguns casos, de séculos, sem que tenha havido qualquer mudança abrupta e radical. Nós erramos, portanto, ao pensar, genericamente, que o Brasil é uma democracia estável, o Brasil está num processo de governos civis, né, desde a década de 80, elegendo presidentes desde o final da década de 80. Isso ainda não mostra uma estabilidade do processo brasileiro. Não. Nós temos que conceber. As pessoas acham que, havendo eleições, existe democracia. Na realidade, a gente tem que conceber, imaginar a democracia como se fosse uma pirâmide, cuja base é a maior, mais expressiva, digamos assim, a realização de eleições. Nesse patamar nós estamos. Nós realizamos eleições, elegemos civis, e as nossas eleições são basicamente eleições isentas. Então, isso aí é a base da pirâmide. Nós, para ter uma democracia estável, é preciso subir além, quer dizer, alcançar outras camadas dessa pirâmide. É preciso construir essa pirâmide aqui em cima. Então, as outras camadas são, por exemplo, os direitos e garantias individuais,
que é mais difícil de consolidar e de manter isso numa sociedade do que fazer eleições. Mais difícil ainda é, por exemplo, a existência de poderes autônomos e independentes que se controlam mutuamente para preservar a liberdade, que é a separação dos poderes, a igualdade dos poderes. Isso é mais difícil de se construir. Muitas vezes tem eleições regulares, normais, etc., mas um poder domina os outros. Certo. Tá? E, por fim, chegar no topo da pirâmide é a existência de um consenso sobre valores e normas políticas que sejam compatíveis com uma democracia, que é a preservação da liberdade. Então, aqui é preciso existir um conjunto de valores que seja compartilhado, né, por toda a população, por todos os eleitores, que formam o topo dessa pirâmide, que protegem as instituições democráticas. Professor, me diga o seguinte. Nós, no Brasil, estamos ainda na primeira base da pirâmide, que é a realização de eleições. Ainda estamos bastante deficientes em matéria de direitos e garantias individuais e de controle de independência e controle de poderes entre si. Usando Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então, vamos lá. O senhor ontem surpreendeu dizendo o seguinte, que o senhor é contra a reforma política, uma unanimidade quando se vê o discurso dos políticos brasileiros. Por que o senhor é contra? Não é propriamente contra, eu sou descrente de uma reforma política. Por quê? Começa pelo seguinte, Felipe, um projeto como esse, em que todos os políticos brasileiros, não há nenhum, a gente está vendo pela televisão, agora a campanha eleitoral, em que todos os políticos brasileiros, seja qual for a posição política que eles tenham, né, como situação ou oposição, são favoráveis à reforma política, é o que não vai funcionar, é óbvio, por definição não vai funcionar. Então, reforma política nós temos a toda hora. A todo momento nós temos, qualquer problema vamos fazer uma reforma política. E não é por aí as coisas. Nós temos que repensar a maneira de agir nessa área, entende? Não adianta estar fazendo mais leis, muda de novo, e isso vai deteriorando as instituições. É preciso, ao contrário, é preciso haver uma mentalidade que procure ver o que funciona. E o que não funciona, por que não funciona? O problema não é só de leis. O problema é que há uma mentalidade ingênua que acha que, tendo um problema político, faz mais uma lei. Entendeu? Se o problema é específico de uma lei, faz a reforma de uma lei, ou gera uma lei. Se o problema é mais um conjunto, então vamos para a Constituinte, vamos para a Constituição. Essa mentalidade, eu mostrei ontem numa lâmina, né? Essa mentalidade, só para dar um exemplo da nossa instabilidade política, de 1930 a 1988, que é a Constituição brasileira, nós tivemos 12 episódios de mudanças institucionais abruptas ou agudas e graves. 12. O que dá uma média de uma ordem jurídica política a cada 5 anos. Isso aí não é possível se tenha uma estabilidade. Cada uma dessas 12 gera um elenco de novas leis, de novas regras. Entende? Isso significa que a cada 5 anos o brasileiro vive ou um novo sistema partidário, ou uma nova Constituição, ou uma mudança, ou uma transformação política autoritária. Nós temos que parar isso, teríamos que conseguir ter uma continuidade maior, até para as pessoas se acostumarem com a cidadania democrática.
Então, não é que eu seja contra, eu sou descrente. Não vai funcionar como as anteriores não funcionaram. Perfeito. Olha só uma analogia. Qual é outra atividade em que o brasileiro se envolve tão intensamente no país inteiro ao longo de muitos e muitos anos? O futebol. É absolutamente impensável, entende, que a cada campeonato, ou a cada 5 campeonatos, se mude todas as regras do jogo do futebol. Não existe isso. Entende? E em consequência, é possível que um filho seja do Inter ou do Grêmio, Sim. ou um neto, entende? Porque o pai, o avô já eram do Inter ou do Grêmio. Claro. Então, cria-se uma fidelidade do clube, entende, que não se vê na política, porque a cada 5 anos muda o sistema, mudam os partidos. Quer dizer, não é por aí. Nós já devíamos ter aprendido, olhando o nosso passado, que o problema não é novas leis. As leis funcionam quando elas correspondem a sentimentos. Eu gosto muito de usar a seguinte expressão: não precisa lei para que as pessoas não buzinem com seus carros na frente dos hospitais. Não precisa lei para isso. Ninguém vai buzinar na frente do hospital. Então, quanto menos leis um país tiver e mais as normas forem seguidas por uma convicção moral pessoal, mais sólidas são as instituições e mais sólida é a democracia. Para fechar, professor Francisco Ferraz, me diga o seguinte: sobre os erros cometidos pelos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições. O senhor deixou muito claro que o senhor não acredita em desonestidade, má fé, mas os erros foram grandiosos e não é a primeira vez, né, que acontecem esses erros de institutos de pesquisa no Brasil. Já aconteceram no passado recente. O que está, na sua avaliação, o que acontece, afinal de contas, com as pesquisas eleitorais no Brasil? Isso aí a gente entra num território de especulação, né, Felipe? O que eu não é que eu não exclua de possibilidade de que haja alguma manipulação de pesquisa. Não dá para saber isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte: não é a minha primeira hipótese para isso. Para mim, a minha primeira hipótese é que há algum problema na relação da pesquisa com o eleitor. Eu acho que essa eleição presidencial está sendo uma eleição muito intensamente disputada. As diferenças são muito pequenas. Então, eu creio, como é que eu vou te dizer, que essas discrepâncias que aparecem entre a pesquisa e os resultados, talvez se devam mais a uma atitude do eleitor que não está, digamos assim, ou melhor, que está guardando a sua decisão para o último momento e aguardando para ver o que vai acontecer. Então, eu acho que o problema hoje não está nem na metodologia, nem na ética da elaboração da pesquisa, e se encontra mais na cabeça do eleitor. Quer dizer, se o eleitor não tem clareza, ou se uma parcela dos eleitores não tem a devida clareza sobre como vai votar, não tem como a pesquisa nos dar essa clareza. Eu tendo a olhar por esse lado, sem excluir outras possibilidades. Mas as outras possibilidades eu não tenho elementos para pensar. O brasileiro, o brasileiro deixa o voto para a última hora, como deixa tantas coisas para a última hora mesmo. Alguns eleitores, a maioria não, a maioria está se definindo agora, mas alguns eleitores não apenas deixam para a última hora, mas estão alterando, estão mudando de opinião, acompanhando a campanha, de repente muda de atitude, muda de opinião. Mas isso aí, eu quero deixar muito claro, né? Isso aí é uma especulação, não tem nenhuma certeza sobre isso. Né? Não, perfeito. Não, mas é que realmente, eu acho que também, eu fiz questão de perguntar isso, porque nos últimos dias
houve uma desconfiança e muita gente acha, nesse caso, que há má fé, que os institutos são comprados, essa questão toda, né? Então, para deixar claro, mais uma opinião, mais uma observação. Há algumas relações dos institutos com partidos e com candidatos que não são muito republicanas. Eu evito em caracterizar dessa maneira de uma forma geral. Tá certo. Professor Francisco Ferraz, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Ok, muito obrigado, Felipe. Um grande abraço.